tarde! E aí, tudo bem com você? Já almoçou? Já tá aí agora animado aí, com bastante energia, com bastante pique para nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Mas antes de darmos início então à nossa aula, eu quero convidar você para fazermos uma oração e pedirmos as bênçãos de Deus na nossa aula hoje, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pelos seus cuidados, muito obrigada porque o Senhor sempre está conosco, nunca estamos sozinhos. Obrigada também, Pai, pelo aprendizado, obrigada pelo apoio também da família, os pais que estão em casa, auxiliando para que esse processo tenha sucesso. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, olha só. Deixa eu conferir quem está aí ligadinho comigo. Deixa a tia Rose fazer a chamadinha de hoje. Bem-vinda, Alice! Andréa Clara! Antônio José! O Arthur! O Daniel! O João Lucas! O Lucas! O Luiz Henrique! O Otávio! A Paula Camila e a Sara. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Já dizendo que fiquei muito feliz ontem na nossa aula Zoom, rever aí alguns, os rostinhos, matar a saudade, mas a tia Rose ficou aí com saudade de alguns que não apareceram. E eu espero que na nossa próxima aula você possa estar presente para a gente poder se rever, matar a saudade e aprendermos um pouquinho mais juntos. E também estou muito feliz pelos feedbacks que a tia Rose está recebendo aí no PV. Obrigada pelas fotinhas, pelos desafios que vocês estão cumprindo e estão aí mandando e enviando para a tia Rose. Estou muito contente de ver os resultados. Mas ainda aguardo as fotinhas daqueles que ainda não realizaram ou de repente não enviou a foto do que foi realizado, tá bom? Estou aguardando. Que dia que é hoje, tia Rose? Nós estamos aí já no outro mês, né? Nós vimos ontem que já estamos no mês de outubro. Ontem foi quinta-feira, dia 1º, né? Dia 1º de outubro, primeiro dia do mês, foi quinta-feira. E hoje, sexta-feira, dia 2, o segundo dia do mês. E hoje nós vamos encerrar as atividades escolares dessa semana. Aí teremos o sábado, o domingo e na segunda-feira, dia 5, a gente se reencontra aqui novamente. Como é que está o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Será que o tempo hoje está nublado? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? Me diz aí, como é que está o tempo hoje? Olhe lá na sua janela. Diga para quem está aí do seu ladinho. Como é que está o tempo hoje? Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E eu quero convidar você, antes da nossa história, que é uma história bem interessante, cantarmos uma música. Essa música tem tudo a ver com a nossa história. E eu sei que você gosta dela. Então cante com a tia Rose. Faça os gestos. Levante aí de onde você está. Vamos cantar bem animados, bem animadas. 2, 3 para mim. O sabão lava, o sabão limpa. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra mim
O sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Muito bem, o sabão lava, o sabão limpa, mas quem é que deixa limpinho o nosso coração? Jesus. E o verso para decorar da nossa história de hoje é a seguinte. Esse verso está em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha que legal. Esse verso está dizendo que quando você e eu pecarmos, sujarmos o nosso coraçãozinho, Jesus, Ele pode nos limpar, perdoando os nossos pecados. Olha que legal. Vai deixar o nosso coraçãozinho limpinho, ó, que nem essas roupas aqui que estão no varal. E a tia Cecel, na meditação Pequenos Curiosos, ela começa dizendo o seguinte, que a sua avó tinha uns costumes da época que ela achava bem interessante. Por exemplo, a sua avó, que ela sempre amou muito, né? Desde sempre, desde pequena, ela tinha o hábito de arear as panelas e os talheres, que eram de alumínio. Então, quando estava muito sujo, né, manchado ali de óleo, aquela comida que ficou ali, deixando a panela amarelada, manchada, olha só, a avó dela areava, lavava durante muito tempo ali, né? Passava aquele bombril ali com muita força. E minha mãe, por exemplo, usava até a areia para deixar brilhante assim, ó. As panelas e os talheres da avó da tia Cecel ficavam assim, parecia um espelho, de tanto que brilhava, de tanto que ela areava. E a tia Cecel disse que achava isso bem interessante e que ela fazia igual depois que ela cresceu, porque ela achava isso bem caprichoso, né? Mas além disso, olha outra coisa que a avó dela fazia. As roupas brancas que ficavam manchadas, sabe o que a avó dela fazia para tirar essa mancha? Colocava para quarar. E eu vou explicar para você o que é isso. Hoje, as mulheres de hoje não têm costume mais de fazer isso, de pôr roupa para quarar. Acredito que, de repente, uma outra faça. Não sei se a sua mãe faz isso. Eu, por exemplo, não faço isso. Mas eu estou vendo que vai ser importante fazer isso com algumas roupas aqui, que estão meio amareladas. Olha só. Ela passava o sabão de barra, de preferência de coco, e depois disso colocava no sol, ali na grama, e deixava um tempão lá, tomando um solzinho. Porque esse processo tirava toda a mancha da roupa branca. E a roupa ficava de fato branca. Branquinha, branquinha no varal. A coisa mais linda. Porque a roupa ficava tomando um solzinho ali, pegando o sol lá, durante um tempo. E esse processo com o sabão fazia com que a mancha realmente saísse toda, se dissolvesse. Sumisse. Olha que interessante. Você sabia que quando o nosso coraçãozinho está todo manchado, sujo, porque o mal faz isso com o nosso coração? Mas quando Jesus entra no nosso coração, que está triste, porque ele está todo manchado, né? Todo sujo, todo cheio de mal, de maldade. Quando Jesus entra no nosso coração, acontece um grande milagre. Olha o que acontece. O nosso coração fica limpinho, agora está feliz, né? Porque está limpo, está sem nenhuma mancha.
Jesus, ele perdoa os nossos pecados e limpa e purifica o nosso coração. O nosso coração que estava mal se torna um coração bom, como é o coração de Deus. Olha que legal. Você e eu, todos nós, a turma do Pré-3B, precisamos entender isso. Que só Jesus pode limpar o nosso coração. O sabão não pode limpar. O sabão vai limpar o seu corpo. E a gente precisa tomar banho, né? Lavar as mãos, estar sempre se limpando. Ainda mais agora nesse período de pandemia, de coronavírus. Mas só Jesus pode limpar o meu e o seu coração. E que você possa hoje, né, você e eu possamos hoje dizer assim: obrigada, Jesus. Obrigada por me dar o perdão. E por favor, Jesus, me ajuda. Limpa o meu coração. Ok? Que Deus te abençoe. A nossa aula de hoje é sobre um esporte bem interessante. Não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar do polo aquático? Já ouviu falar? O polo aquático, como o nome já diz, ele não acontece em terra, né? Não é lá no campo de futebol, não é na quadra. Ele acontece dentro d'água. Olha só, o polo aquático acontece numa piscina. Olha aqui, o polo aquático se assemelha ao futebol, porém se joga com a mão e não com os pés. E é realizado não num campo de futebol ou numa quadra de futebol, como eu já falei. É realizado em uma piscina olímpica. Olha aí, porque tem que ter espaço, né? Tem que ser uma piscina bem grande para que esse esporte possa acontecer. Porque os jogadores não correm. Os jogadores literalmente nadam, né? Para poder correr atrás da bola. Para poder pegar a bola, eles não vão correr. Estão dentro da água, eles vão nadar. Olha aqui. O único objeto usado nesse esporte, como no futebol, é uma bola. E o objetivo do jogo consiste na marcação de pontos, né? Ou seja, o time que fizer mais pontos é o campeão. Fazendo com que a bola atravesse a baliza, né? Ou seja, aqui a trave, né? Que fica dentro da água, a baliza. Tem que atravessar lá. O goleiro tem que evitar que isso aconteça, para que não aconteça o gol. Uma partida de polo aquático é disputada por duas equipes, né? Uma de cada lado. Cada uma com 7 jogadores ali na linha, como acontece no futebol, e 6 jogadores na reserva, ok? Olha aqui. Estão dentro d'água, tem a defesa, tem ali, dividido, né? Igual que no futebol, é dividido quem está no meio do campo, quem está na defesa, quem está no ataque. E o goleiro é o único que pode pegar a bola com as duas mãos. Os jogadores só podem pegar com uma mão e não pode se demorar com a bola na mão. Tem que fazer o passe logo. Olha aqui, os integrantes de cada time são diferenciados pelas cores das toucas. Tá vendo aqui, ó? Esse time tem a cor branca e o outro a cor azul, né? O Brasil tá de cor azul. E os jogadores também têm números, tá vendo? Os números aqui na touca, para identificar cada jogador. Fica mais fácil para o técnico e também para a equipe se organizar ali, para saber quem que é meio de campo, quem que é atacante, né? Porque a touca vai ser difícil identificar quem é quem. Por isso também tem a numeração para identificação e a cor também para saber se a pessoa é do seu time ou não. É importante. Olha só. Eu vou passar para você agora um vídeo que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse esporte bem interessante que é o polo aquático, que fez parte, inclusive, das Olimpíadas do Rio de Janeiro aqui no Brasil em 2016. Olha o golaço. Tem gol, mas não é futebol. Tem que jogar com as mãos, mas não é handebol. É na piscina, mas não é natação. E tem muito corpo a corpo, mas não é luta. É o polo aquático, que tem tudo isso e muito mais.
ela tem que ser inteligente para jogar isso, tem que ter velocidade de raciocínio, tem que pensar rápido, tem que ter agilidade, enfim, uma série de fatores que você divide em outras modalidades, você tem que ter no polo aquático. Você não pode esquecer que é no meio líquido. Então o atleta tem que se preocupar com o adversário, com a bola, com a água, com o juiz, com a marcação, com o gestual do árbitro, com o apito do árbitro, isso em frações de segundos. São duas equipes com 6 jogadores e um goleiro que se enfrentam na piscina com o objetivo de acertar o gol adversário. A bola precisa entrar completamente para valer o gol. São 7 titulares, né? Um goleiro e 6 jogadores de linha e 6 suplentes no banco. Pode trocar toda hora. As substituições são ilimitadas. Antigamente você só podia substituir quando saísse um gol ou quando fosse intervalo de jogo. Hoje não. Você pode trocar no gol, intervalo de jogo, o jogo em andamento, seu time pega a posse de bola, você pode pedir o jogador para sair, entra outro. A bola não pode ser segurada com as duas mãos ao mesmo tempo, com exceção do goleiro. Ela deve ser conduzida por uma das mãos ou pelos braços. Os jogadores podem revezar o tempo todo e cada jogador pode ser expulso 3 vezes. Existem dois tipos de faltas graves, vamos dizer assim, que são as faltas graves simples, que é aquela que você segura o adversário, são consideradas graves porque você fica 20 segundos fora, né? E tem E o jogador pode ficar mais de uma vez fora, né? Tem mais de uma até expulsão. 3, né? Na terceira é igual o basquete quando comete a sexta falta. Ele sai e não volta, mas volta outro no lugar dele. E as outras 2 substituições graves, elas se complementam. Elas são a que a gente chama de uma de agressão, né? E a outra de atitude inconveniente. O que seria? O atleta chega ao árbitro ou chega ao adversário. Ele é excluído definitivamente, mas entra imediatamente o jogador no lugar dele. Mulheres também praticam esse esporte. Cada equipe possui 30 segundos para efetuar uma jogada. Esse tempo é reiniciado quando a equipe recupera a posse de bola ou quando ela consegue fazer um gol. A ação é rápida e as faltas são muito comuns. Os juízes precisam prestar atenção para marcar todas. O árbitro, ele é um profundo conhecedor de polo aquático. Ou já jogou polo aquático, acredito que 99,9% tenha jogado polo aquático. Então, até pelo movimento do atleta dentro d'água, ele sabe o que está acontecendo. Segundo, as piscinas, principalmente em campeonatos internacionais, elas são cristalinas. Se você olhar a piscina aqui agora, ó, você está vendo o menino ali, você vê o que ele está fazendo. Você vê se ele está onde está a perna dele, onde está o braço dele. Então, na hora que o jogo está acontecendo, é a mesma coisa. O juiz está vendo o movimento de braço e de perna dele. E tem algumas coisas que são quase intuitivas. Você está grudado, o jogador está grudado um com o outro. Aí você pede a bola, você se afasta 3 metros dele, não há como você se afastar dele sem você ter usado a perna ou você ter usado o braço para se afastar dele. O polo aquático é o primeiro esporte coletivo a fazer parte dos Jogos. Foi a paixão dos britânicos pelo futebol que acabou inspirando a criação de uma modalidade completamente diferente, disputada dentro de uma piscina e utilizando apenas as mãos. O esporte marcou... Interessante, né? Muito bem. Agora vamos pensar na palavrinha polo aquático. E aí, quando você ouve essa palavra, que letrinhas aí que vem na sua mente que possam fazer parte dessa palavra? Ó, polo aquático. Me diz aí. Olha só. Eu coloquei aqui, inclusive, ó, separado e não na sequência, para você perceber que essa palavrinha ela é composta. Ou seja, ela possui 2 palavras. Não somente uma, mas 2 palavras, ok? Como guarda-roupa, guarda-chuva, certo? Uma palavrinha composta, com 2 palavrinhas. Olha só, vamos pensar primeiro aqui na primeira palavrinha, então. Polo. Nós já vimos que tem 2 vogais, né? Que vogal que é essa aqui mesmo? Que a boca fica redondinha? O. Isso, a letrinha O. Nós temos 2 vogais O aqui. Mas tem 2 letrinhas faltando nessa palavra. Polo. E aí? Vamos pensar qual é a primeira letrinha aqui que está faltando? Pensa comigo, ó. Vê? Olha para minha boquinha e vamos ver o sonzinho dessa palavra, ó. Dessa letra, melhor dizendo. Pó. Porque o O, ele pode ter o som de O mais fechado ou de O. É a mesma boca, é a mesma letra, tá? Nesse caso, este O é mais aberto do que o último lá. Pó, né? Então,
P. Já percebemos o sonzinho do O, quando eu falo pó, a boca fica redondinha, mas tem uma letrinha aqui antes, ó. P, 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 p. Que boquinha que faz esse som? A letra P, muito bem. P de papai, P, P de pipa. O P e o O, nesse caso, esse pedacinho aqui é mais aberto, né? A vogal fica pó. Muito bem. Agora vamos pensar aqui no segundo pedacinho dessa primeira palavra, ó. Lo, lo. Percebeu o sonzinho do O lá no final? Mas tem uma letrinha antes, ó. Tá faltando aqui. Lo, a boquinha sobe, percebe? A língua sobe, né? Ó. Quando você vai pronunciar esse pedacinho da palavra, ó. Qual que é a letra que a língua sobe assim, faz esse sonzinho? A letrinha L, muito bem. O L e o O, lo, de lobo. Perfeito. Agora que já vimos a primeira palavrinha, né? Polo. Vamos pensar agora na segunda palavrinha aqui. Aquático. Aquático. Vamos pensar? Olha aqui. Tem um A aqui no primeiro pedacinho, tem um A no segundo, temos um I no terceiro pedacinho e um O no último pedacinho da palavra. Você sentiu falta de alguma vogal aqui? Porque nós temos 5 vogais, certo? A tia Rose falou ontem, vamos repetir. É o A, o E, o I, o O e o U. A, E, I, O, U. São 5 vogais, certo? Nós temos a vogal A aqui. Aqua. Temos, né, a boca reganhada. Temos a vogal A. Temos a vogal E. Você escutou algum sonzinho de E? Polo. Aquático. Não, né? Não temos a vogal E. Temos a vogal I, que faz um sorrisão. Aquático. Temos a vogal I, com certeza. Temos a vogal O. Nós já vimos que sim, né? A boca fica redondinha, ó. Polo. Aquático. Temos 3 Os, né? Se a gente considerar também a segunda palavra. Temos a vogal U. Tem algum lugar que faz bico aí, ó? Aquático. Ó. Polo. Aquático. A tia Rose, ela fez de propósito algo aqui que a gente vai descobrir juntos. Senão ia ficar muito fácil, né? Você percebe que tem 2 letrinhas aqui que estão faltando? Será que são 2 consoantes ou será que tem uma vogal ali? Vamos descobrir? Mas eu acho que não tem a vogal U, tia Rose, porque eu não ouvi o som e nem vi o bico. Aqua. Ah, não, tia Rose. Não. Tem sim. Olha aqui, ó. Tem um bico aí, tia Rose. Em algum lugar. Então tem U. Mas você não colocou. Mas foi de propósito. Sabe por quê? É para você lembrar daquela regrinha que nós já vimos sobre a letrinha Q, né? O dígrafo, quando é dígrafo, quando não é dígrafo. Então, vamos pensar aqui juntos. Nessa segunda letrinha aqui, para ficar mais fácil a nossa explicação. Ó, nós já vimos que tem a letrinha A. Agora, qual é a letrinha aqui, ó? Antes do A. E antes dessa daqui. Depois do primeiro A. Tem esse sonzinho, ó. Aquático. Tia Rose, eu escutei um sonzinho de quê? Da letrinha C. E eu também percebi o sonzinho de U. Será então que nós temos um Q e um U aqui? O que você me diz? Quá. Tem o sonzinho de C, mas será que é o C? Não, né? Tem o sonzinho de U. Nós temos um Q e o U aqui. Que legal, muito bem. Nós temos aqui, então, ó, aqua.
Mas você percebeu que aqui o sonzinho do U aparece? Diferente de quando há um dígrafo onde o U está ali, mas o sonzinho dele não aparece. Como a gente viu, né? Na palavrinha queimada, por exemplo. O U está lá, mas não tem o som do U, ó. Queimada, é só o som da letrinha Q e da letrinha E. O queijo, por exemplo, né? Que a gente costuma comer aí na pizza. Queijo. Só tem o sonzinho do Q e do E, mesmo que se escreva com a letrinha U. Né? É um dígrafo. O Q e o U é um som só, embora sejam duas letras. Aqui, o Q e o U aparecem, mas o sonzinho do U está aparecendo, ó. Aquá, certo? Muito bem. Agora vamos pensar aqui no terceiro pedacinho da palavra, ó. Ti. Ti. Lembra que a tia Rose já conversou com vocês que tem letrinhas que, dependendo aí do nosso sotaque, de como pronunciamos, ela pode ter um som diferente daquele som que a gente costuma estudar, atribuir a ela, por exemplo. Lembra da letrinha D, que a tia Rose conversou com vocês? Do dinheiro. É o D e o I, né? O primeiro pedacinho da palavra dinheiro. E o sonzinho do D, normalmente é D, né? De dado, dedo, do, né? O segundo pedacinho, do. Mas, às vezes, né? Dependendo da palavrinha, a gente fala dinheiro, né? Não D, não tem esse som D, mas é um sonzinho mais chiado, né? Dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Essa letrinha aqui, o sonzinho dela é t, 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 t. Mas quando a gente pronuncia aqui a palavra, tem um sonzinho mais chiado também. Diferente. Ó. Chi, ti, 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 ti. A linguinha sobe e desce igual no t, 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 mas o sonzinho sai mais chiado. Ti. É a letrinha? É a letrinha T, de tatu, de tijolo, de timão. A letrinha T. O T e o I, ti. Agora vamos pensar no último pedacinho lá da palavra. Co. Percebeu o sonzinho do O, né? Co. E a boquinha também redondinha. Mas antes do O tem outra letrinha, ó. Que letrinha que tem esse som? Não pode ser a letrinha Q, porque nós não temos U lá e nenhuma letrinha faltando. Não pode ser a letrinha K, porque é uma palavra da língua portuguesa que nós estamos aprendendo. Mas, então, qual que é a outra letrinha que tem esse sonzinho? A letrinha C, muito bem. Então, C e o O, co. Então, nós temos aqui polo, aquático. Quantos pedacinhos tem essa palavra, tia Rose? A primeira palavra, polo, tem 2 pedacinhos. E essa segunda palavra aqui, porque trata-se de uma palavra composta, né? Dupla, né? Composta. Aquático. Muito bem. 4 pedacinhos aqui na outra. Aquático. Somando, então, nós temos quantos pedacinhos ao todo? Ó, temos 2 na primeira palavra e 4 na segunda palavra. Quanto que é 2 mais 4? Diz para mim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedacinhos tem essa palavra ao todo, tia Rose. Muito bem. A nossa atividade da apostila de hoje é essa daqui. Justamente sobre esse esporte, né? Polo aquático. A turminha está jogando polo aquático. Pesquise e registre no espaço abaixo o local de origem desse esporte. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa agora. Vai pesquisar aí com a ajuda do papai e da mamãe. Vai colocar aqui, ó, qual é o lugar de origem, né? Quem foi que deu origem a esse esporte, né? Qual foi o país que deu origem a esse esporte. E daí você vai dizer algo sobre ele. Alguma coisa que você achou interessante do que eu disse ou do que você pesquisou.
sobre esse esporte. E você vai então aqui também, ó, decorar, vai pintar, vai ser criativo aqui e vai trabalhar aqui na palavra polo aquático, fazer do seu jeitinho, ok? Seja criativo, capriche. Muito bem. Agora vamos então encerrar a nossa aula de hoje agradecendo a Deus pelo aprendizado. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje, por termos aprendido aí mais um esporte, né? Temos aprendido vários esportes durante essa unidade. Aprendemos sobre surf, agora estamos aprendendo sobre o polo aquático. Que o Senhor possa continuar nos abençoando aí no nosso aprendizado. Vimos também, inclusive, sobre a queimada, né? Que é uma brincadeira, que também não deixa de ser um esporte. E que possamos estar aí praticando esporte também para ficarmos saudáveis. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém! Muito bem! Nunca se esqueça disso, nunca mesmo. A tia Rose, ela ama muito você. A tia Rose está sempre com muita saudade mesmo de vocês. E a gente se vê semana que vem. Tchau!